qualificação. Vale a pena. Olá, o programa em discussão de hoje vai falar sobre desemprego e mercado informal. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 11,8% no trimestre encerrado em julho, atingindo aí 12 milhões e 600 mil pessoas. Por outro lado, o número de empregados sem carteira assinada, de trabalhadores por conta própria e de subocupados bateram um novo recorde no país. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD contínua, 40 milhões de brasileiros trabalham no mercado informal. O número é 8% maior quando comparado ao mesmo período do ano anterior. O avanço da informalidade é um dos reflexos da crise econômica que perdura no Brasil desde 2014. Segundo os dados regionais do IBGE, as maiores taxas de desemprego foram registradas no Amapá, Bahia e no Acre. Nós também vamos falar sobre esse universo de brasileiros que foi para a informalidade e também dos microempreendedores individuais. O MEI responde pela única fonte de recursos de 1 milhão e 700 mil famílias. Isso significa que 5 milhões e 400 mil pessoas no país dependem da renda de um MEI. Para falar sobre esse tema, nós vamos conversar com Jefferson Mariano, que é analista socioeconômico do IBGE e doutor em desenvolvimento econômico pela Unicamp, e Anderson Nelly, que é analista de negócios do Sebrae. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar falando do desemprego. O que significam essas taxas que foram divulgadas, né? E para onde que a gente está caminhando em relação, a gente está voltando à atividade econômica, tendência que esse número caia, suba? Faz uma análise para a gente, perfeito, por favor. Né? Realmente, inicialmente, destacar que é um prazer grande estar aqui, discutindo, falando com prazer vocês. ter vocês aqui no programa. E o que acontece com o comportamento do mercado de trabalho no Brasil? Na verdade, nós tivemos o ápice do comportamento do desemprego em 2017, foram as taxas mais altas, né? E aí, a partir de 2018, essa taxa começou a cair. Só que as expectativas eram que as taxas caíssem de uma forma mais intensa. E não é o que está acontecendo. As taxas caem, mas caem num ritmo muito lento, né? E então, o que a gente tem? Sempre a comparação do trimestre com relação ao trimestre anterior, quedas pouco acentuadas, e na comparação anual também. Então, a gente ainda tem uma taxa de desemprego muito alta, um número muito grande de pessoas desocupadas a busca de trabalho, né? E aí, estruturalmente, quando a gente abre as taxas, ainda tem algumas situações um pouco complicadas, que é a grande presença de jovens nessa taxa. Então, a gente tem um problema, as pessoas de 14 a 18 e de 18 a 24 são as taxas mais elevadas de desemprego. Além disso, tem um problema estrutural, né, que é uma decorrência da estrutura da sociedade brasileira, que são taxas muito mais elevadas entre as mulheres e entre as pessoas negras. Então, quer dizer, quando a gente abre e vai detalhando a taxa de desemprego, a situação é cada vez mais complicada. Então, quer dizer que falta oportunidade para quem está buscando aí os primeiros empregos, para quem está saindo aí da universidade com uma profissão. Negros e mulheres também levam desvantagem, então, nesse quesito, né? O que pode ser feito aí, né? Criar política pública para esses públicos? O que está sendo feito de uma maneira geral aí para esses públicos que estão aí em desvantagem na pesquisa do IBGE? De fato, tem algumas linhas, algumas ações já vinham sendo feitas no Brasil, outras ainda incipientes, mas assim, inicialmente é necessário, assim, precisa ter um programa de inserção desses jovens no mercado de trabalho. De fato, a barreira para o acesso ao primeiro emprego ela é muito elevada. Assim, os jovens enfrentam uma dificuldade muito grande com relação à inserção no mercado de trabalho. E as minorias, quer dizer, minorias políticas, mas né, que são maiorias, na verdade, representam maioria no Brasil, quer dizer, que é a população negra, e também as mulheres, assim, é necessário que algumas barreiras com relação às empresas, às organizações, elas sejam retiradas para que essas pessoas possam ingressar no mercado de trabalho. E aí passa por treinamento, qualificação dos RHs, porque a gente tem um preconceito, na verdade, muito forte na sociedade brasileira, e às vezes isso acaba sendo introjetado pelas próprias pessoas que fazem esse processo de seleção. Então, além das empresas terem programas para trazer essas pessoas para o mercado, quer dizer, tem que ter um treinamento, uma capacitação desses servidores. Paralelamente, no setor público, nós já temos algumas ações. Na verdade, no Brasil, a gente teve a inclusão, a legislação de cotas, né, que fez com que a inserção no mercado de trabalho, a inserção nos órgãos públicos, passem pelo estabelecimento de cotas, mas ainda é muito incipiente, né? Quer dizer, é muito tímido ainda, o processo é muito tímido, pelo que a gente percebe no Brasil, com relação às oportunidades no mercado de trabalho, e que se traduzem, obviamente, nessas taxas bastante díspares, né? A gente vai continuar falando disso ainda durante todo o programa, sobre desemprego. Vamos falar agora sobre o mercado informal, né? A gente tem um número significativo já de pessoas aí no mercado informal
E vocês, o Sebrae, vocês têm lá todo um projeto aí de apoio, de expansão do microempreendedor individual, né? Como é que está esse mercado informal, como é que está essa questão do microempreendedor hoje no país? Olá, obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui no programa. Bom, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, fez uma pesquisa recente e apontou que cerca de 85% dos trabalhadores que trabalham por conta, né, pessoas de repente que empreendem de maneira informal, não tem nenhum tipo de regularização para que eles possam atuar, ou seja, estão na informalidade. E o Sebrae tem um projeto, né, para que apoie esse perfil de empreendedor, para que eles busquem a nossa entidade, busquem o Sebrae, se capacite e ele possa se formalizar. E quando eu falo formalizar, é você ter acesso às licenças para você poder atuar, você ter acesso, de repente, ao programa de Seguridade Social, né, do INSS, para que ele tenha acesso, digamos, a benefícios numa situação de ausência de sua atividade profissional, etc., né? Sem contar as vantagens inerentes ao negócio, que a formalização ela propicia esse empreendedor que atua de maneira informal, né? Você tem acesso mais flexível a créditos, você tem mais possibilidades de crescimento, mais poder de barganha com seus fornecedores. Então é um universo muito amplo que o Sebrae procura extrair o máximo de pessoas possível. A tendência é que o mercado informal hoje ele cresça bastante nos próximos anos, com essas mudanças que estão acontecendo na sociedade nas últimas décadas? Eu acredito que não. Porque assim, de acordo com, se você for analisar principalmente o perfil, né, das novas gerações, que foi citado pelo colega, né, nas universidades hoje, os recém-formandos estão cada vez mais aptos a empreender. E quando eu falo empreender, é você buscar empresa, você buscar uma formalização, buscar o seu negócio próprio, né? Então, eu entendo que a tendência é que o número de empreendedores formais, né, atuantes no Brasil, ele tende a aumentar com o passar dos anos. Você concorda com isso? Você acha que... É um pouco complicado. Assim, nós temos alguns indicadores. Por exemplo, temos quando a gente classifica a estrutura ocupacional no Brasil, a gente separa as pessoas, trabalhadores com carteira assinada, aí tem os trabalhadores sem carteira assinada, trabalhadores no setor privado sem carteira assinada. Que já são em grande número, né? Que já são em grande número e é uma situação, são trabalhadores inseridos de forma precária. E tem um outro grupo que a gente classifica como conta própria, que faz parte desse universo de empreendedor. Esses trabalhadores classificados como conta própria pelo IBGE, pela PNAD, são trabalhadores que trabalham sozinhos, ou com sócio, né? Ou com sócios sozinhos, mas que não têm funcionário, que é o que caracteriza o conta própria e o empreendedor. Desse contingente, no Brasil, por exemplo, de cada 10 profissionais classificados com conta própria, 8 não são formalizados, ou seja, 8 não têm acesso ao MEI. Inclusive, até uma tarefa árdua aí do Sebrae, né? E é um trabalho que eles fazem bem legal, maravilhoso, né? Não, e em contraste, inclusive, com São Paulo, que quando a gente pega o estado de São Paulo, essa proporção é bem menor. São Paulo, para cada 3 trabalhadores com conta própria, um é formalizado. Então, você já percebe que tem a ver a questão da estrutura da economia, a questão do acesso à informação. Então, esse é um ponto importante. Agora, o outro, o que a gente percebe? Quando a gente pega a estrutura das pessoas com carteira assinada, nas últimas 2 divulgações da PNAD, a gente teve um crescimento. Mas quando a gente pega um período mais elástico, o que a gente percebe é a queda, de fato, de trabalhadores com carteira assinada, ou seja, tem um grande número de trabalhadores sem carteira assinada, que é o precário. Indo para a informalidade. Na informalidade. Tem uma outra coisa que é decorrência, inclusive, da reforma trabalhista que ocorreu em 2017, que são as formas de contratações mais frágeis. Você tem trabalhadores contratados por tempo parcial, que é pequeno ainda. Se a gente pegar os dados do sistema RAIS-CAGED, eram 2.000 trabalhadores assim que a legislação foi implementada, e já são 10.000 nos últimos números que eu peguei, os números agora no meio do ano. Então, quer dizer, já tem um crescimento, se você observar, em termos um crescimento exponencial, apesar do número baixo. Então, significa que o mercado de trabalho no Brasil está fazendo com que um número cada vez maior de trabalhadores sejam direcionados para uma condição de informalidade e uma condição de precarização. O número de informais já está passando de carteira assinada? Como é que estão esses números? É que, na verdade, o IBGE não chama de informal. O que a gente chama é o seguinte: a gente tem trabalhadores sem carteira assinada, que aí realmente é uma situação informal, né? São quantos hoje? Você tem aproximadamente 10 milhões de trabalhadores sem carteira assinada. Tá. Aí, junto com esses trabalhadores sem carteira assinada, a gente tem os trabalhadores classificados como conta própria, que são aproximadamente 22 milhões.
Desses 22 milhões, como eu falei, 18 milhões não tem MEI, né? E 4 milhões... E são pessoas que não pagam INSS, não, por exemplo? Completamente fora. Estão completamente sem garantia e sem direito. Sem garantia, sem direito e acabam não contribuindo para o sistema previdenciário no Brasil, né? Como é que você vai trabalhar essas pessoas? Como é que vocês trazem essas pessoas para a formalidade? Primeiro, nós buscamos fazer um trabalho de divulgação, né? Divulgar, fomentar o trabalho do Sebrae através das nossas oficinas, das feiras que o Sebrae promove, né? As nossas divulgações em rádio, TV, internet. A ideia é trazer esses informais até o Sebrae para que primeiro a gente possa capacitá-los. Passar informações, porque você abrir uma empresa, você se formalizar, não é simplesmente abrir uma empresa por abrir. Você, ao formalizar, no caso, uma MEI, existem obrigações, benefícios, existem regras que o empreendedor precisa estar a par para que ele possa cumprir com isso. Então, o Sebrae faz esse trabalho de divulgação para atrair esse público, capacitar através dos nossos cursos, né? Nós temos aí cursos específicos que falam sobre a formalização da empresa, não somente sobre o MEI, falamos sobre outras formas de empresa também, o ME, a empresa de pequeno porte, o produtor rural, o próprio autônomo, né? E a partir do momento que o empresário ele sai capacitado do Sebrae, nós mesmos nos propomos a formalizar a empresa no caso do MEI, né? Se o empresário ele não se sentir seguro por conta própria em formalizar esse tipo de empresa, que é possível você fazer isso pela internet, o próprio Sebrae pode dar um auxílio nesse sentido. O brasileiro tem medo de se formalizar? Ele acha burocrático o processo? Como é que é o comportamento aí dessas pessoas que estão na informalidade e que podem um dia ir para a formalidade? Tem um aspecto importante com relação a esse universo, né? Inclusive o colega aqui, o Anderson do Sebrae, até pode comentar com mais propriedade, mas tem um elemento importante com relação ao perfil, é que quando a gente fala, por exemplo, desse universo de conta própria, desse estoque muito grande, tem um número enorme de pessoas que estão à margem, que não têm nem condições, apresentam condições mínimas de acessar os canais para se formalizar. Porque que não conseguem pagar as suas próprias contas, não às vezes, consegue, né? Porque o universo do conta própria, você tem desde a pessoa do ambulante, né, do ambulante de alimento, em situação mais precária possível, até o profissional liberal, né? Então, até a pessoa que tem uma pequena agência, que presta um serviço, por exemplo, para uma empresa de comunicação. Então, você tem um universo muito grande. Então, esse grupo menor, mais bem qualificado, com acesso à informação, esses rapidamente conseguem, né? A dificuldade é acessar esse público, né? Quer dizer, aquela pessoa que acabou de perder o emprego e de repente decidiu vender coxinha, de repente faz bordado, artesanato. Então tem um universo de pessoas que tem uma dificuldade muito grande com relação ao acesso à informação. Então isso é uma barreira muito grande, na verdade. Quais são as atividades que são mais demandadas hoje no Sebrae? Em relação, primeiro, aos nossos serviços de capacitação, né? Nós temos vários programas, digamos, de capacitação para quem quer se formalizar, mas não somente isso, nós também temos programas de capacitação para quem quer, por exemplo, já é formalizado, está atuando e pretende otimizar os resultados da sua empresa, otimizar os processos de gestão do seu negócio. Nós também temos vários cursos voltados para a área da gestão empresarial. Finanças, marketing, atendimento, marketing, vendas e etc. Tecnologia, né, como divulgação nas redes sociais, que é uma grande tendência hoje, né? E também o público do Sebrae é atingir também aquele potencial empreendedor, né? Aquela pessoa que está, de repente, planejando abrir um novo negócio, entrar no mundo empreendedor, só que ele quer pensar o mercado, avaliar o seu mercado, pensar o negócio antes de iniciar, para que ele, digamos, minimize riscos. Então, esse é o público que o Sebrae atrai. O Sebrae procura. Em termos de atividades profissionais, assim, como ele falou, é o vendedor de coxinha que mais procura, é a pessoa que quer abrir um comércio de alimentos. Quais são as atividades mais demandadas, assim, hoje? Olha, existe um público, digamos, bem variado, né? Mas certamente eu posso apontar serviços de alimentação, é muito procurado no Sebrae, comércio de roupas e serviços de beleza. Eu poderia situar esses três como os mais demandados, né, em relação aos clientes que procuram o Sebrae. Setor mesmo de serviços, né? Basicamente, serviços e, no caso de alimentação, comércio, né? Restaurantes, bares, que também envolve a parte de serviço, né? Mas eu poderia citar essas três como as mais demandadas. Voltando à questão do desemprego, o que esses números, que ainda são bastante elevados, né, em relação aos outros países, a gente tinha, algumas décadas atrás, um índice bem menor do que esse,
O que esses números indicam hoje do mercado brasileiro? Onde nós estamos? É uma pergunta de onde nós estamos e para onde que a gente vai com esses números que a gente está aí. É quase uma tese de doutorado, né? Enfim. Porque na verdade é o seguinte, a gente teve o boom do mercado de trabalho, é inegável, se a gente pegar, por exemplo, 2014 a economia parou de crescer e a gente conseguiu arrastar a estabilidade do mercado de trabalho até 2015. Tanto é que a gente pega as estatísticas, algumas pessoas têm dificuldade de entender, né? Quer dizer, 2015 a gente já estava em retração, né? E aí os números ainda resistiam em relação ao mercado de trabalho. Então, o setor produtivo esperou, tinha uma expectativa de que ocorresse uma reversão. Como a reversão não ocorreu, aí começou a ter o processo de demissão em massa. E a gente tem 16 e 17. Então, 17, a impressão de que o mundo tinha acabado com relação ao mercado de trabalho. Então, o que acontece? Aí, olhando para a economia, 2018 tem uma tímida recuperação da atividade econômica, 19 um ensaio de recuperação econômica, mas os empregos não voltam. E por que não voltam? Porque demora muito mais tempo para os empregos retornarem. Assim como o processo de crescimento é lento, a devolução desses empregos é bastante lenta. E qual que é o outro problema? É que algumas estruturas econômicas, elas desapareceram. Então, tem alguns empregos que não mais voltarão. Tipo o quê, por exemplo? Algumas cadeias na indústria, por exemplo. Algumas cadeias foram eliminadas com a crise. E aí as indústrias voltam com atividades poupadoras de mão de obra. Então, a gente tem um problema da inovação tecnológica, que é um problema do primeiro mundo, né? A gente tinha esse problema no Brasil, agora no Brasil a gente tem esse problema do primeiro mundo, que é da inovação tecnológica, junto com um problema estrutural de demissão em larga escala. Então, por isso que a gente tem uma dificuldade. Então, alguns empregos não voltarão. Então, aquela taxa de desocupação que a gente observou em 2014, que algumas pessoas falavam até de pleno emprego no Brasil. A gente tinha 2008, 2009, se não me engano, 5%, era isso? Quase 5%. A gente chegou a ter 6 milhões de desocupados. E aí depois a gente pulou para 13 milhões. A gente dobrou, né? Um pouco mais que dobrou, né? Então, quer dizer, é muito difícil. Então, esses setores, os empregos não voltam. E eu estou falando da indústria de uma forma geral, porque a indústria tem um potencial muito grande de multiplicar emprego. Mas no segmento de serviços, até segmento de comunicação, gráfica, tem cadeias produtivas que desapareceram e estão sendo substituídas por outras atividades. No setor de comunicação é a mesma coisa. Grandes complexos desapareceram, as editoras, enfim, né? E esse mercado não tem mais condições de voltar. E o que tem acontecido com o mercado de trabalho? Aí é o ponto importante. Esses trabalhadores que atuavam como trabalhadores formais com carteira de trabalho, eles foram convidados a atuar como PJ e aí, inevitavelmente, acabam virando MEI. Alguns que têm estrutura, que têm condições MEI ou pequeno empresário, e outros simplesmente não conseguem inserção no mercado de trabalho. Por isso que a gente tem, em termos de médio e longo prazo no Brasil, um processo de redução do trabalhador com carteira assinada. A gente até pode ter algum ruído, mas pensando numa expectativa de médio e longo prazo, redução de trabalhadores com carteira assinada e a inserção dos trabalhadores em outras formas. Uma das formas pode ser essa de empreendedor, né? Microempreendedor individual. E outros, né, de uma situação mais complicada. E aí, assim, é claro que quando a gente fala do empreendedor, tem aquele empreendedor, né, que é por vocação, aquela pessoa que tem a perspectiva, que realmente quer ser empreendedor. Mas tem a grande maioria que... Aquele que foi empurrado, né? E aí tem um problema, e aí volta a questão dos jovens, que eu sempre me preocupa, como todos nós nos preocupamos com essa questão dos jovens no Brasil, que a gente tem um universo, especialmente nas grandes cidades, de jovens, meninos aí de 18, 19, 20 anos, trabalhando como entregadores de alimentos, das mais diversas formas, e sem vínculo nenhum. De uma maneira geral. Porque ele trabalha como entregador de comida para uma empresa, e essa empresa contrata de uma outra, e por outro lado, esse entregador usa a bicicleta de uma outra empresa. Então, quando esse entregador cai, se machuca, você não consegue achar de quem é a responsabilidade. Recentemente saiu uma matéria no Estadão mostrando que o rendimento médio desses trabalhadores era em torno de R$ 960, trabalhando 12 horas por dia, e esses trabalhadores nem banheiro, não têm acesso a banheiro, ou seja, é uma situação muito precária. E são obrigados a entregar o alimento de forma rápida, né? Acabam se envolvendo em acidentes no trânsito. Então a gente vai ter isso, uma precarização do trabalho muito forte nos próximos anos? Sim, tem um eixo, né, que inevitavelmente tende a levar à precarização. É claro, é inevitável? Não é inevitável desde que você tenha contrapartidas, ou seja, você tenha políticas proativas que atenuem esse processo, né, que dê resposta a esse processo. Né? A gente estava falando de pessoas que têm vocação de empreender e de outras pessoas que não têm essa vocação, enfim, que acham muito difícil, às vezes burocrático e tal.
como trabalhar essa população de pessoas, né, nesse momento de falta de emprego, de escassez de emprego, de aumento da informalidade, enfim. Como trabalhar esse público para que eles se regularizem, para que eles invistam em treinamento, porque imagino vocês, do Sebrae, vocês recebem muitas pessoas, né? Vocês também fazem treinamento, vocês devem ir até a comunidade, mas existe algum plano para trazer essas pessoas, para ir atrás das pessoas, né, e trazê-las para a formalidade? Bom, primeiramente, existem duas formas de você empreender, né? Que é o empreendedorismo por oportunidade e por necessidade. Quando você tem um empreendedorismo por necessidade, normalmente é aquela pessoa que saiu do emprego, saiu do trabalho e de repente bateu em várias portas e só encontra portas fechadas. Então ele acaba por necessidade tendo que empreender, né? Já o por oportunidade é aquela pessoa que se programa, se planeja, que quer de fato isso, busca informação. Esse perfil de empreendedor, ele busca o Sebrae por conta própria. Ele faz as pesquisas, procura um órgão de apoio e ele mesmo por si só, ele procura o Sebrae. Já em relação à divulgação, para esse perfil de pessoas que são, digamos, por necessidade, o Sebrae faz um trabalho muito grande de divulgação nas comunidades. Nós temos aí o serviço do Sebrae Móvel, onde a gente vai fazer a divulgação. Hoje mesmo eu estive em Paraisópolis, por exemplo, e concordando aqui com um colega, tem muitas pessoas que atuam dessa maneira, com esse perfil. Então lá nós fazemos um trabalho de divulgação, de capacitação, que é o que eu disse lá atrás, levando informação para esse público. Nós também, além de outras comunidades que o Sebrae também visita, através das nossas ações sociais, as feiras que nós promovemos aí nos bairros, né, mais carentes da cidade de São Paulo, do estado como um todo, né, pois o Sebrae tem escritórios em todo o estado de São Paulo. Então, basicamente, dessa forma que a gente atua. Não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Vocês têm uma rede ótima de escritórios no Brasil inteiro. Agora, a gente vê hoje muita gente perdendo o emprego e indo buscando a primeira alternativa. Muita gente vai, por exemplo, mercado de transporte, aplicativos de transporte. Essas pessoas, elas podem se formalizar, por exemplo? Hoje podem. Como que é o processo? Hoje elas podem. E essa é uma informação nova, inclusive, né? Há cerca de 10, 15 dias, né, que a Receita Federal incluiu a atividade de motorista de aplicativo, por exemplo, que até então não era uma atividade permitida para que o MEI ele pudesse se formalizar, né? Ou melhor, o prestador de serviço que trabalha como motorista de aplicativo pudesse ter acesso ao MEI. E de acordo com a demanda que nós recebemos, isso agora tem sido uma exigência das empresas, né, que propiciam esse tipo de trabalho. Você estar formalizado e contribuindo de alguma maneira com a Previdência Social. Tá certo, gente. Nós vamos agora para um rápido intervalo. A gente não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o programa em discussão, que hoje fala sobre emprego e trabalho informal no Brasil. Aqui no estúdio, Jefferson Mariano, que é analista socioeconômico do IBGE e doutor em desenvolvimento econômico pela Unicamp, e Anderson Nelly, que é analista de negócios do Sebrae. São considerados subutilizados os trabalhadores que estão desempregados, os que trabalham menos de 40 horas semanais, mas gostariam de trabalhar mais, os que não estão desempregados, mas não poderiam aceitar uma vaga no mercado, e aqueles que desistiram de procurar por emprego, os chamados desalentados. Já o número de empregados com carteira assinada ficou praticamente estável em julho, né? Os últimos dados do IBGE são de julho, segundo o IBGE, reunindo aí 33 milhões e 100 mil pessoas. Vamos falar então, começar sobre essa fala aí, das pessoas que desistiram de procurar emprego, né? Isso é muito sério, né? As pessoas cansaram, tem muita gente com mais de 2 anos procurando emprego e aí desiste de procurar um emprego. Isso, esse ponto é importante destacar porque foi uma reformulação das pesquisas do IBGE, isso é importante, a gente vem um processo de reformulação desde 2016 e são novos indicadores que a gente não tinha, então o IBGE passou a divulgar o dado da subutilização da força de trabalho e também o dado dos desalentados. Então nesse grupo de subutilizados, a gente tem aquele trabalhador que gostaria de trabalhar mais, né? Então, a pessoa que trabalha 2 ou 3 horas por semana. É importante destacar isso, né? Porque não é uma invenção do IBGE, segue as recomendações da Organização Internacional do Trabalho, né? Então, a preocupação de identificar o trabalho. Então, se a pessoa trabalha algumas horas na semana, por exemplo, ela já é considerada ocupada. Só que é óbvio, né? A pessoa quer trabalhar muito mais do que aquilo e não consegue, então é uma pessoa que é subutilizada.
Vocês descobrem isso naquela pesquisa mais detalhada? Não, na verdade o questionário é um questionário bastante denso, o questionário da PNAD, e a gente investiga todas essas questões. Quando a pessoa fala que é ocupada ou desocupada, a gente procura investigar a qualificação dessa ocupação. Então a pessoa fala que é ocupada, ótimo, está empregada. Agora vamos abrir essa ocupação, ver qual que é a qualidade dessa ocupação. Aí a gente descobre essas coisas, por exemplo, que ela está ocupada, no entanto, ela trabalhou poucas horas na semana, ou teve um rendimento muito baixo, então isso faz com que seja uma pessoa classificada como subocupada. Além disso, tem o problema dos desalentados, que é um dado que vem aumentando. Esses dois dados, o dado agregado dos subutilizados e o dado dos desalentados, é um dado que vem aumentando a todas as divulgações. A gente tem recorde seguido de recorde. Você tem os números aí de cabeça para falar para a gente de desalentados? Os desalentados são 4.800.000 pessoas no Brasil. Quanto é que está o mercado hoje de trabalho brasileiro? A população economicamente ativa hoje está em torno de... 106 milhões de pessoas. Tá, né? metade aí da população. Aí no caso de 106 milhões, no caso do estado de São Paulo, o número dá 480 mil desalentados, então é um número alto, ou seja, quase 10% dos desalentados estão localizados no estado de São Paulo, então é um número muito grande. E esse dado é um dado que é muito cruel, porque na verdade o IBGE, quando vai caracterizar o emprego, ou caracterizar a pessoa que está desempregada, na verdade a pessoa precisa ter procura de trabalho. E a decisão de procura, se ela falar que ela mandou currículo, que ela consultou, que ela visitou, que ela preencheu, se inscreveu no concurso público, ela já é caracterizada como desocupada, ela deixa essa estatística. Então, o desalentado é aquela pessoa que realmente desistiu, abandonou uma tentativa de procurar. Tentou e não conseguiu. E tem até um perfil, na verdade, esse perfil do desalentado, normalmente é majoritariamente feminino, com fundamental incompleto, e a maioria é a população negra. Então, a gente tem esse perfil. Então, na verdade, o que acontece? Especialmente no caso do universo feminino, né? Tem empresas que têm barreiras enormes com relação à contratação das mulheres. Mulheres com filho, por exemplo. Gravidez. Então, o que acontece? As barreiras... E aí você tem o custo para procurar trabalho, que não é só o custo monetário, né? Você tem o desgaste emocional. E aí a pessoa procura várias vezes, chega uma hora que ela desiste, fala, não vou mais procurar trabalho. E essa situação só piora com o aumento, com o índice de desemprego alto hoje no país. Aí você junta os desalentados com as pessoas subutilizadas por insuficiência de horas, mais os desalentados, a gente dá uma demanda por trabalho hoje no Brasil, que é de aproximadamente 28 milhões de pessoas. Então, a gente, por oposição, a gente tem... 28% daí quase 30%. Não, 28 milhões. 28 milhões, dá quase 30%. Dá uns 27% aí da população economicamente ativa. Isso, é um número assim, absurdo, né? Quer dizer, não há economia que suporte uma situação como essa. E isso a gente está falando na média Brasil. Quando a gente sai da média Brasil e vai para algumas regiões, você pega, por exemplo, no Bahia, né? É um absurdo. Bahia, a gente tem metade da população inserida praticamente numa situação de informalidade. Então, lá no norte também, né? O Amapá, né? Amapá, Roraima, né? Então você tem localidades que têm uma situação muito complicada com relação à inserção no mercado de trabalho. A gente falou muito sobre MEI, microempreendedor individual, no primeiro bloco, mas também existem outras possibilidades aí, né? Para a pessoa que quiser empreender e tal. Fala pra gente. Bom, nós chamamos isso de formas jurídicas, né? Existem outras formas jurídicas para que você possa se formalizar além da própria MEI, né? É importante ressaltar também que o empreendedor, estamos falando bastante do MEI, né, mas existem pré-requisitos que o empreendedor ou potencial empreendedor ele precisa atender para que ele comece pelo MEI ou para que ele parta para um outro porte. Quais são? Por exemplo, primeiro faturamento. O MEI ele tem um faturamento de 0 até 81 mil ano. Esse é o limite de faturamento bruto, não estou falando de lucro, e sim de faturamento bruto total ano. Segundo quesito, sociedade, o MEI ele não pode ter sócios. Ele pode ter um funcionário, mas sociedade não pode haver no MEI, tampouco filiação com outras entidades. Ou seja, um empreendedor, por exemplo, que tem uma participação numa cota empreendedora, uma microempresa, por exemplo, de 1% do pai dele, ele não pode ser MEI, enquanto ele estiver vinculado a essa empresa. Um outro quesito também a atividade, né? A atividade ela precisa estar enquadrada na relação de atividades permitidas para o MEI. Isso também é um outro ponto importante, né? Quanto é que paga de imposto hoje um microempreendedor no Brasil? O MEI, basicamente, assim, isso varia muito de acordo com a atividade, mas a alíquota máxima que o MEI paga é R$ 55,90 hoje. Conforme o aumento do salário mínimo, porque boa parte do valor que o MEI paga, que é recolhido através da guia previdenciária do DAS, né, vai para a Previdência.
Então, aumenta o salário mínimo, também corrige-se, né, proporcionalmente aí o valor do DAS. E o pagamento dessa taxa dá oportunidade a uma série de direitos, né? Sim. Além do empreendedor ele estar em dia com as obrigações fiscais dele perante ao município, perante ao Estado, né, parte desse valor vai para o INSS. Então, através dessa contribuição, o empreendedor ele tem acesso a uma série de auxílios, né, como auxílio-doença, auxílio maternidade, pensão por morte, aposentadoria por idade, né? Então, ele tem acesso a diversos benefícios, auxílio reclusão, entre outros. E aí a gente tem acima de R$81 mil outras categorias, né? Sim. Começa. Fala pra gente dessas categorias. Aí vem as outras categorias ou as demais formas jurídicas aí para que o empreendedor ele possa se formalizar. Depois do MEI, um porte acima é a microempresa, né? No qual o empresário ele tem um faturamento um pouco mais abrangente, vai de 0 a 360 mil no ano. Nessa modalidade de empresa, né, essa forma jurídica, o empresário ele pode ter sócios. Pode ter até 10 colaboradores, né? E a atividade ela se torna um pouco mais abrangente, né? Pois na MEI não é permitido atividade de cunho intelectual. Por exemplo, o empresário ele é um médico e ele quer se formalizar como MEI. É impossível. Ele é um advogado, um engenheiro, não pode ser MEI. Já na microempresa ele pode ser. Acima da microempresa você já tem outros portes maiores, né, como a empresa de pequeno porte, que o faturamento vai até 4 milhões e 800 mil, pode ter aí uma quantidade bem maior de funcionários, né? Ele também pode ter, digamos, participação em outras entidades, sociedade limitada, então a abrangência ela muda bastante. Tá certo. A gente deu agora, há alguns dias, até no Jornal da Assembleia aqui, falando um pouco sobre a criação de empregos e tal, e me chamou a atenção o número da construção civil. A gente sabe que construção civil sempre é aí indicação de uma retomada aí da atividade econômica, né? Se eu não me engano, a gente teve acho que 15 mil aqui no estado de São Paulo, 15 mil, foram criadas 15 mil vagas e tal. É um número ainda tímido, né? Diante daí da potência do estado e tal, da quantidade de pessoas que vivem aqui, dos empregos que podem ser gerados e tal. Mas há aí já uma retomada, um início. Você falou que 2018 já começou, 2019. Esses números da construção civil, nesse momento, significam o quê? Na verdade, assim, o problema é que a construção civil sofreu um baque muito grande. A gente teve o Vale, né? Na verdade, a crise pegou em cheio esse setor de atividade econômica e desemprego em massa, não só a construção civil, como a indústria. Então, a retomada é uma retomada lenta e não só a indústria da construção civil, como o setor de serviços. O segmento de serviços está à frente, tem conseguido puxar a atividade econômica. É curioso, inclusive, alguns setores do segmento de serviço no qual a gente tem MEI, justamente são os mesmos segmentos nos quais a gente tem o aumento de formalização de trabalhadores contratados com carteira assinada. Então, o setor de serviços é importante e a construção civil tem uma contribuição significativa. O problema é que realmente os números são bastante tímidos ainda e a gente também tem o efeito estatístico de uma base de comparação muito frágil. Então, a gente tem uma base de comparação muito frágil, então faz com que os números apareçam, na verdade, como se fosse um pouco maior do que eles são na realidade. É claro que, se a gente faz uma leitura de 2018, 2019, é um cenário de crescimento, mas um cenário de crescimento muito aquém do necessário para que a gente possa retomar um nível satisfatório assim, de oportunidade de trabalho. Né? E a gente está acostumado com um crescimento maior, até porque a gente tem um país continental, a gente tem um mercado interno muito forte, né? E aí com esse crescimento mostra que a gente já está ainda no processo de recessão ou saindo desse processo, né? Muito lento. E foi importante você destacar o setor de construção civil, porque é um dos primeiros, na verdade, né? Porque tem uma capacidade muito grande de atrair trabalhadores, né? É um setor que é pouco inovativo, a gente não tem processos inovativos no setor de construção civil, então é mão de obra intensiva, né? Não só mão de obra intensiva, mas mão de obra intensiva e também a questão da escolaridade, os trabalhadores com menor nível de instrução conseguem acessar rapidamente esse segmento. Tem alguns problemas, é verdade, que é um setor com uma taxa muito elevada de não formalização. Então, o maior número de trabalhadores sem carteira assinada está nesse segmento. É um outro problema, que tem a ver até com a questão da fiscalização. Mas, de fato, esse setor tem, quando a gente começa a perceber que os números estão verdes nesse segmento, significa que a recuperação está sendo uma sinalização de recuperação e ainda não é vigoroso, né, esse processo. Né? Como é que é esse setor lá para vocês no Sebrae? Assim, a construção civil
movimenta bastante vocês lá? Vocês têm bastante atendimento desse setor ou ainda o pessoal não procura vocês? Não, nós temos sim demandas, né, de pessoas buscando basicamente a formalização desse tipo de atividade, né, mas não é a maior demanda, né, a maior, digamos assim, o segmento, né, que tem a maior demanda em relação a atendimentos no Sebrae, não é, mas nós temos sim, basicamente cerca de 90% das pessoas desse setor que procuram o Sebrae buscam informações mesmo sobre formalização. O Sebrae tem programas setoriais, inclusive, né, específicos para quem são da construção civil. Formalização em que setores da construção civil? Assim, eu quero ter uma pequena empresa de prestação de serviços para construção, de mão de obra para construção. Fala para a gente, assim, o que a gente tem? Normalmente, assim, os empreendedores que procuram o Sebrae, eles são pedreiros, gesseiros, azulejistas, né? São realmente os prestadores de serviços operacionais mesmo, né? Estão ali na ponta, prestando o serviço de fato que buscam essa formalização. Até porque, por exemplo, um profissional da área que quer, por exemplo, montar uma construtora, ele não vai se enquadrar no perfil do MEI. Esse perfil de empreendedor, ele já precisa de um contador, ele procura o Sebrae normalmente para que nós possamos auxiliá-lo nos processos de gestão da empresa dele, mas não de formalização. Estava viajando esses dias e eu sempre gosto de conversar com quem passa ali por mim. Eu bato muito papo com o pessoal no táxi, motoristas de aplicativo. Eu estava no Rio e estava perguntando como é que está a atividade econômica aqui, porque são temas que me interessam. E eu ouvi não só de um, mas de pelo menos ali 3, dizendo que atividade econômica, as pessoas estavam em casa, evitando sair, evitando consumir, né, pela falta de dinheiro, pela falta de verba, enfim. Qual que é o impacto desse não consumo no setor de serviços, de uma maneira geral, hoje, não só nas grandes cidades, mas no Brasil inteiro? Esse dado no Brasil preocupa. A gente pega, na verdade, se a gente pega no longo prazo, não no longo prazo, se a gente pegar nas últimas divulgações que a gente tem dos dados do PIB, do PIB do Brasil, a gente observa que nos últimos anos, o setor de consumo é que puxa a atividade econômica no Brasil, que tem o potencial de puxar o crescimento da atividade econômica. E o que a gente tem percebido nas últimas divulgações caiu, né? Não só caiu a parte de consumo, né? E aí, quando cai a parte de consumo, a gente tem um estrago generalizado. E aí a gente observa, por exemplo, a questão do investimento. A taxa de investimento da economia do Brasil caiu, vem caindo, é uma das menores que a gente observa nos últimos anos, né? Você tem números aí pra gente? É inferior a 15%. A gente já chegou, tinha uma expectativa que nós passássemos de 20%, e é inferior a 15%, levando-se em consideração que a gente mudou a metodologia, teve uma atualização. Como que é essa taxa de investimento de 15%? Explica para quem está em casa, né, o que significam esses 15%? Isso, é legal, isso é importante de uma forma geral. A gente pega o total de recursos disponíveis na economia. Então a gente pega lá, quando a gente mede o PIB, a gente tem 3 formas de medir o PIB. Uma é pelos gastos que são realizados na economia, outra é pela produção e outro é pela forma como as pessoas recebem. Então, se a gente pegar a despesa que é realizada na economia, a gente entende da seguinte forma: uma parte o governo gasta, outra parte os trabalhadores gastam quando vão comprar bens e serviços, e outra parte os empresários gastam. Isso é que a gente chama de investimento. Esse gasto dos empresários, ele tem um potencial muito grande, porque o gasto que o empresário gasta, que a gente chama de investimento, é o que vai garantir ciclos seguintes de atividade econômica. Então, o empresário sempre gasta com perspectiva do futuro. Então, se a gente olha e observa que não tem gasto, ou seja, que a taxa de investimento é muito baixa, ou seja, de 100, que é o PIB do Brasil, estou dizendo que um pedacinho de 15% foi direcionado para o investimento. Significa que eu estou comprometendo o futuro, porque eu estou alocando poucos recursos para que meu capital se multiplique. Então, esse é um ponto complicado no Brasil. Então, a taxa ainda está baixa. E aí, eu falei que a gente mudou a metodologia, por quê? Porque a gente teve uma atualização da base e algumas coisas que o IBGE não classificava como investimento, também seguindo uma recomendação do FMI, passaram a ser considerados investimento. Então, só para dar um exemplo, né, para não ficar muito árido, você pega, por exemplo, a empresa, o maior investidor no Brasil é a Petrobras. Então, o que a Petrobras fazia? A Petrobras tomava uma decisão, por exemplo, de fazer uma prospecção de petróleo. Investir no pré-sal, por exemplo. Aí contratavam uma empresa de consultoria, contratavam técnicos, os pesquisadores iam lá, faziam estudo, chegavam numa região, faziam uma prospecção. E chegava lá, não deu nada. Então, esse tipo de atividade não era classificado, por exemplo, como investimento. Então, com essa última atualização, esse dado ele passou a ser computado como investimento. Então, significa que a taxa
de investimento, ela acabou aumentando. E aí, é claro, é uma especificidade do Brasil? Não. É uma comparabilidade internacional. Todos os países que têm um sistema de contas mais avançados migraram para esse sistema. Então, essa taxa é baixa, né? Então, isso faz com que a gente tenha um problema com relação à capacidade de gasto das famílias. As famílias não estão gastando porque não tem investimento. E aí, descendo do nível macro e indo para o nível micro, o que está acontecendo? A gente tem um dado da queda do rendimento médio das pessoas no Brasil. Os trabalhadores no Brasil estão ganhando menos, né? Assim, em termos reais, né? Tem uma queda no rendimento, aí consequentemente acabam gastando menos. Então, por mais que a gente tenha inúmeras atividades, inúmeras possibilidades de você desenvolver atividade em casa, tentar empreender, tem uma barreira que é a questão da queda do rendimento, o agregado, né? Você está me falando, então, de encolhimento do mercado brasileiro nos próximos anos. É isso que os números indicam? A gente tem assim, o que está acontecendo, né? Serviços, indústria, em geral, a gente comércio. pega a última divulgação que a gente teve, por exemplo, das empresas do setor de serviço, né? A grande divulgação. O que aconteceu? A gente tem uma concentração, algumas empresas desapareceram e uma concentração no mercado, alguns setores importantes, mas, por exemplo, o setor de transportes é o setor que aumentou a sua participação no agregado. Mas o rendimento médio dos trabalhadores nesse setor, ele caiu, né? Então teve uma queda no rendimento médio, medido em valores reais, ou seja, se a gente descontar a inflação do período, o rendimento médio dos trabalhadores ele caiu. Então isso é um problema porque o trabalhador com rendimento médio menor, ou seja, com poder aquisitivo menor, tende a ter uma redução nos gastos. Não dá para a gente falar em termos de projeção, né? Porque é uma situação circunstancial, uma situação conjuntural que pode se reverter no médio prazo. Pode ser que nos próximos meses a gente tenha uma retomada, ou seja... Quando você fala em médio prazo, é que 5, 10 anos? Um aumento no rendimento das famílias, né? E aí a situação possa se reverter e a gente tem uma retomada de crescimento. Mas hoje, o rendimento, a participação dos salários no PIB, se a gente pensar, voltando à explicação que eu dei, quando a gente pega lá a participação do PIB, você tem lá o rendimento dos empresários, que é o lucro, a arrecadação do governo, que são os tributos, e a gente pega o pedaço dos trabalhadores, que são as remunerações, salários e outras retiradas, enquanto essa fatia não aumentar, né, quer dizer, se essa fatia não voltar a aumentar em termos de importância, a gente vai ter uma dificuldade, as empresas não vão conseguir colocar seus produtos no mercado. E aí você tem esse reflexo, você tem aumento do desemprego, que as estatísticas mostram, né? O aumento do desemprego e quem está empregado está ganhando menos. Essa é a armadilha, né? Quer dizer, quem está empregado fala, ufa, estou empregado, mas está ganhando menos. Então, essa conta, ela ainda não fecha hoje no Brasil. Como empreender no momento em que as pessoas não estão consumindo? Ou estão consumindo menos, vamos dizer assim? Bom, aí vale muito a questão do planejamento. Você focar em um mercado específico, focar em um nicho específico e procurar sempre oferecer, dentro das suas possibilidades, algo de diferencial em relação àquilo que já existe no mercado. Essa seria talvez assim, uma ótima dica que eu poderia passar para o nosso telespectador que está assistindo, né? E pretende empreender diante de um cenário de retração, um cenário economicamente, digamos, não tão favorável, né? Então, focar em um nicho específico, se planejar para que você possa se diferenciar dos demais concorrentes. Eu já ouvi uma fala que foi a diminuição do emprego, crise econômica, é um momento ótimo para quem busca oportunidades. Perfeito, perfeito. É um excelente momento porque, diante do quadro que foi citado no bloco anterior, que nós vivemos, o desemprego aumentando, você tem a questão da necessidade em você empreender. Muitos empreendedores buscam o Sebrae dizendo, olha, eu tenho aqui a minha verba trabalhista, me ajuda a investir da melhor maneira. Então, o Sebrae ele faz um trabalho de capacitação para que ele possa se planejar. E quando eu falo planejar, é ele elaborar um projeto que é o plano de negócios, onde ele vai conhecer um pouco mais sobre o mercado que ele pretende atuar, quais são os investimentos necessários, o prazo médio de retorno sobre isso, e isso é importante porque o plano de negócio não vai garantir o sucesso desse empreendedor, mas certamente vai reduzir o risco de incerteza, o risco de um sucesso. Isso é muito importante. Tá certo. Qual que é a perspectiva do mercado brasileiro para 2020? O que a gente vai ter aí? A gente teve aí um crescimento, você falou tímido em 2018, 2019 também está tímido. A gente vai continuar com esse
crescimento, estabilidade, crescimento baixo em 2020? O que tem para o ano que vem? Eu tenho uma questão de limite em relação aos dados pelo seguinte, porque eu como analista do IBGE, o IBGE tem uma função, na verdade, tem uma atribuição que é de levantar dados e produzir estatísticas, inclusive para o exercício da cidadania. As pessoas precisam saber o que está sendo produzido, né? E o IBGE não faz projeção, né? Então o IBGE não faz projeção. Agora, os números que o IBGE disponibiliza permitem ao mercado fazer uma leitura com relação ao comportamento da economia. Então, por exemplo, a gente tem lá, todos os economistas observam os dados. Você tem lá, taxa de investimento muito baixa. Então, para que a economia recupere-se, a taxa de investimento ela precisa aumentar. Então, por exemplo, os números que a gente tem acumulados, anualizados de 2019, dão uma taxa de crescimento do PIB não superior a 1%. Então, se o crescimento do PIB de 2019 for só de 1%, você tem um efeito estatístico para o ano seguinte muito ruim, né? Porque então, significa que em 2020 não há perspectiva de você ter um crescimento vigoroso, porque o efeito estatístico de 19 para 20 vai ser muito baixo. Ou seja, a gente teria que ter um aumento rápido da taxa de investimento na economia para que esse impacto ocorra no ano que vem. E aí a gente tem a estrutura ocupacional do Brasil, que não propicia a retomada de empregos. Então, você não tem menos pessoas consumindo. Quer dizer, você tem um problema com relação ao constrangimento do mercado consumidor. E tem a queda no rendimento médio, como eu falei. Então, quer dizer, a gente teria que desarmar essa armadilha, na verdade. Cenário um pouco catastrófico. Né? Teria que fazer com que os trabalhadores voltassem a ter emprego, que o rendimento médio dos trabalhadores parasse de cair, né? Ou seja, a gente tinha uma política, por exemplo, com relação ao reajuste do salário mínimo que foi interrompida, a gente não tem mais, o salário mínimo vinha sendo corrigido inflação e PIB, né? Quer dizer, acabou esse mecanismo, agora não mais, né? Então, quer dizer, tem um problema com relação ao constrangimento. E o salário mínimo ele tem um potencial importante, porque o salário mínimo é uma referência para inúmeras categorias, né? Quando o salário mínimo aumenta, você tem um impacto, especialmente para as camadas de baixa renda. Então, se a gente tiver um congelamento, uma retração do salário mínimo, tem um estrago generalizado para as camadas de baixa renda e que são as camadas que consomem efetivamente, que tem uma propensão marginal a consumir muito elevada. Então, essa é uma armadilha, né? E aí os outros dados, os dados de investimento, aí o que acontece, o empresário, ele fica um pouco receoso, esperando o melhor cenário para tomar decisão com relação ao investimento, então, e aí não investindo, não contrata, não tem consumo, e aí você tem as alternativas, assim, na verdade, assim, a criatividade do trabalhador, a criatividade do brasileiro em sobreviver, empreendendo, e aí muitos empreendendo, como foi bem destacado aqui, por necessidade mesmo, né? A gente está terminando o programa, falando de empreendedorismo e tal, vou te dar 2 cenários para você falar com o pessoal que está em casa, assim. Acabei de ser demitido, e aí tenho lá a minha rescisão. Então, eu tenho uma verba. O que fazer nessa hora? Você até já falou um pouco dessa rescisão. E agora, e quando a pessoa não tem nenhuma verba, assim, ela também pode empreender? Sim, existem várias oportunidades aí que o mercado oferece, né, para quem precisa de uma grana para injetar no seu negócio, né? O próprio Sebrae, em parceria com o governo do Estado de São Paulo, tem um programa chamado Juro Zero, que é um programa onde o empreendedor, primeiro, ele tem que ser formalizado e é exclusivo para quem é MEI. Após a formalização, ele passa por um processo de capacitação de uma semana, né, que é o programa Super MEI do Sebrae, onde ele vai ter aulas de planejamento, de controles financeiros, inovação, marketing e vendas, para que ele saiba o que fazer com o recurso que será lhe dado. Preenchendo esses pré-requisitos, a terceira etapa ele preenche uma proposta, né, que é o próprio plano de negócios, onde ele vai informar o quanto ele necessita, como ele vai estar utilizando esse recurso na empresa, qual é a forma de pagamento. Então ele tem acesso a um determinado recurso a juros zero, R$10.000, 24 meses para ele pagar sem acréscimo, desde que as parcelas sejam pagas em dia. Essa é uma linha de crédito, repito, é uma parceria do Sebrae com o governo do Estado de São Paulo, né, que ajuda muitas pessoas, muito o deve ajudar mesmo, bastante, né? Ajuda demais. Não tem nada, você consegue um empréstimo para começar seu negócio. É uma excelente opção, uma excelente oportunidade. Para aqueles empreendedores que, por exemplo, é uma análise de crédito como qualquer outra, né? Você tem que ter aí o nome, digamos, o CPF, sem nenhum tipo de apontamento nos órgãos de proteção. Que hoje, para muita gente, é bastante difícil. Né? Certamente. Existe também a questão do tempo de empresa, né? Obviamente, quanto mais tempo de empresa você tiver, maior é a chance que você vai ter acesso ao crédito. Se você abriu a empresa há um mês,
suas chances de ter crédito são menores. Então, para esse empreendedor que, por exemplo, não passa por esse crivo, né, não teve a sua proposta aprovada, existem outras alternativas. O Banco do Povo Paulista, que é um banco do Estado de São Paulo, que oferece recursos para micro e pequenas empresas, para potenciais empresários com taxas mais atrativas, né, entre outras entidades financeiras também. Ou seja, só procurar vocês, que vocês têm várias orientações, né, que vocês podem ajudar essas pessoas. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. O programa em discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas no nosso canal da TV Alesp no YouTube. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Até lá!